Neemias, capítulo 1, verso 2. Então veio Anani, um dos meus irmãos. Ele e alguns de Judá voltaram. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, os que ainda restavam no cativeiro, os que ainda estavam em Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram fendidos e derrubados, e as portas queimadas a fogo. Amados, começamos uma série de mensagens intitulada Restauração, semana passada. E o objetivo dessa série não é fazer uma campanha de 7 semanas para você viver restauração. O objetivo é nós nos encontrarmos 6 semanas pelo menos, e nós entendemos quais são os princípios, as direções para vivermos restauração. Resumindo o que eu falei semana passada, para a gente pegar o gancho, nós precisamos entender que Israel, que aqui é apresentada por Neemias como uma terra que estava desolada, os muros em ruínas, o templo destruído, as portas queimadas, foi queimada e destruída por Nabucodonosor quando ele invadiu a cidade de Jerusalém. Foram 3 invasões e na última ele acabou com tudo. A gente não tem como trabalhar o processo de restauração na vida de ninguém sem antes, Gabi, nós entendermos o motivo, o gerador daquela destruição. É muito irresponsável da nossa parte, Keila, nós falarmos ou cantarmos aquela canção do toque no altar: restitui, eu quero de volta o que é meu, achando que a restituição, que a restauração, que a renovação de alguma área que está em ruínas vai acontecer simplesmente você determinando, simplesmente você fazendo uma oração. A oração, ela é poderosa, mas precisamos entender que a oração, ela precisa vir acompanhada de atitudes. E só existe destruição onde existiu desobediência, pecado e, em alguns casos, fuga. Deus falou para o povo quando estava vindo o juízo dele, a consequência do pecado do povo, da apostasia do povo, da idolatria do povo, do afastamento do povo. Deus manda dizer para eles: não fujam. Ele diz: vem Nabucodonosor e ele vai trazer disciplina, ele vai trazer a vara sobre vocês. Ele falou: e só tem um jeito de vocês se safarem. Ele falou: vão para o cativeiro. E fiquem lá o tempo de 70 anos para vocês serem corrigidos. Ele diz: a melhor escolha que vocês podem fazer, lemos lá em Jeremias semana passada, é ir para o cativeiro. Ele falou: quem ficar aqui vai morrer de fome ou de peste. Quem fugir para o Egito vai morrer à espada. Tem muita gente, Paulo, que está vivendo um processo de perda ou após perda, constantes fracassos e ruínas em algumas áreas da sua vida, e às vezes está vivendo isso em todas as áreas da sua vida, e ele insiste em fugir dos processos de Deus, como se pudesse. Quanto mais você foge, mais perto da espada e da morte você vai estar, diz a palavra do Senhor. Então, semana passada nós compreendemos que onde existe ruína, onde existe perda, onde existe miséria, onde existe fracasso, ali existe provavelmente alguma atitude errada nossa. E a gente tem que parar e avaliar: o que eu fiz? Talvez você está passando por ruínas no seu casamento. Talvez você está passando por ruínas na sua vida financeira. Talvez você está passando por ruínas na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu ministério. Olha para mim aqui, igreja, entenda, é fundamental, antes de você dizer Deus traz restauração, você tem uma compreensão: qual foi o gerador dessa ruína? O que me levou para este processo? Depois que nós compreendemos isso, e o livro de Neemias então ele vai trazer um processo de restauração. Quando nós entendemos onde erramos, entendemos que é consequência dos nossos pecados, Edson, entendemos que é consequência das nossas falhas, que são consequências das nossas escolhas, Cláudia, o que nós vamos começar agora a viver? Este processo, Elvis, que nós encontramos no livro de Neemias. O cerne do livro de Neemias, a base do livro de Neemias é a restauração dos muros que estavam caídos, a restauração das portas que estavam queimadas. E é aqui que nós começamos a viver este processo. Pastor, eu já entendi, desde que eu cheguei aqui na Nova Aliança, eu já entendi que eu estou vivendo consequência das minhas escolhas. Eu já entendi que eu estou vivendo consequência das minhas falhas. Eu já entendi que estou vivendo consequência dos meus pecados do passado.
das minhas respostas, das minhas decisões. Já entendeu? Sim. Aí eu pergunto, você quer viver a restauração? Quero. Então o primeiro passo, e hoje nós começamos de fato a compreender estes passos, estes princípios de restauração na nossa vida. O primeiro passo para se iniciar esse processo de restauração, o primeiro passo para se iniciar esse processo de sair das ruínas, é entendendo como vou começar um processo de restauração. Qual que deve ser a minha primeira ação neste processo? Quando nós falamos de começar um processo de uma construção de uma casa, quando nós falamos de começar um processo de uma construção de um prédio, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Alicerce. Quando você vai construir uma casa, deixa eu pegar 2 exemplos. Davi, vem cá você, cadê o pastor Odô? Vem cá, pastor Odô. Vamos pegar 2 aqui, fica mais fácil. Você veio do lado esquerdo, você vai ser o novo, você do lado esquerdo vai ser o restaurado. Se eu vou construir uma casa do zero, então eu comprei o terreno, eu escolhi o terreno, eu vou arrumar o terreno se for necessário, e não tem como eu fazer nada para esta casa sem primeiro eu alicerçar, eu plantar ali, eu colocar ali as colunas de sustentação, preparar onde vão ser as vigas, onde eu vou colocar os alicerces de sustentação dessa casa. Esse é o primeiro passo, amém, queridos? Agora a minha pergunta é, e como que eu vou começar o processo de restauração de uma casa que já foi construída, mas agora está começando a ruir? Aqui é trabalhar alicerce, amém, queridos? Aqui é o livro de Josué. Lembra que a gente fez os princípios de fortalezas? Quem lembra dos princípios de fortalezas? Lá fala de alicerçar uma vida em Deus. Lá é quando o cara começa a trilhar um caminho em Cristo, amém, queridos? É o zero, tem que ter alicerce. Lá a gente fala dos alicerces, o mapeamento, a mudança de vida. Lembra o processo? Quem lembra? Está lembrando? Já está lembrando? Tem que repregar tudo de novo, o povo quase não lembra. Agora vamos falar de uma casa que ela já foi construída, Vanessa. Se essa casa já foi construída, Horazil, ela já tem alicerce, sim ou não? O problema é que ela está em ruínas. Então, para começar o processo de restauração desta casa, eu vou começar pelos alicerces? Não. Vamos imaginar que eu sou um restaurador de casa. Já viram aqueles programas lá, tipo no Homes Health? É Homes Health, né? No Homes, qual que é o outro que a gente encontra lá? Tem um outro canal, qual que é, amor? Não lembro os canais. Lembra que tem um cara que compra uma casa em ruína, sabe? Tudo depredada. Irmãos à obra, sabe? E tem outros que o cara compra a casa tudo destruída mesmo para reformar, já viu? Qual que é a primeira coisa que se faz numa casa dessa? Vamos imaginar que essa casa aqui, ela é uma casa que ela foi destruída pelo tempo, é uma casa que ela foi abandonada. Nessa casa abandonada entravam durante a noite usuários de droga para poder consumir drogas ali. Era um ambiente onde estava montoeira de lixo. É um ambiente onde entravam animais constantemente. Mas essa casa já está construída, ela já tem um telhado. Por mais que ela esteja quebrado, telhado, depredada, fendida, ela já está construída. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer se eu quero começar uma obra de restauração nessa casa? Hã? Não. O que você falou? Limpeza. Antes da limpeza ainda. Eu não gosto de ficar fazendo pergunta assim, parece que eu quero fazer vocês acertarem. Eu não gosto, vou logo dizer a resposta. Antes de eu limpar, de eu fazer qualquer coisa, sabe o que eu tenho que fazer? Se essa casa está com as suas portas abertas, as suas cercas caídas, eu tenho que fechar a porta e arrumar os muros. Quem está me entendendo, diga amém. Adianta eu limpar toda a casa de manhã, eu limpo todo, jogo tudo para fora. Resto de droga, resto de lixo, tudo para fora. Aí eu vou embora, amanhã quando eu chego, o que acontece? Tem lixo de novo, sim ou não? Por quê? Porque o muro está no chão, a cerca está em ruínas, as portas estão queimadas. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Então a primeira coisa, se eu quero restaurar essa casa, eu preciso reconstruir os muros, eu preciso colocar algo na porta. Por isso que você vê quando vai fazer uma obra de reforma, uma obra de um prédio abandonado, vai colocar um tapume para ninguém entrar. É verdade ou não é? Para que agora, depois de fechar dessas portas, eu comece a fazer um processo de limpeza, de restauração lá dentro.
Agora você está começando a entender. Então aqui eu preciso de alicerce. Mas aqui eu preciso restaurar muros e portas. Por isso que quando Hanani, primo de Neemias, ele chega lá na cidade onde ele era o copeiro do rei, a Bíblia diz que ele pergunta: e aí, como que estão aqueles que ficaram lá na província, lá em Jerusalém? Como que estão aqueles que ficaram do cativeiro, que não foram trazidos para cá, os que resistiram? Ele falou: estão em miséria. Eles estão mal. Até porque Deus deixou claro, Wagner, que quem não fosse para o cativeiro ia morrer de fome ou ia morrer na peste. Sim ou não? Aconteceu isso. E ele continua dando o relatório, ele diz: além disso, os muros estão caídos e as portas estão queimadas. Quando a Bíblia fala de muros aqui, o que ela está querendo falar? Muro fala de proteção, Will. Sim ou não? Uma casa sem muro é uma casa desprotegida. Muro então fala de proteção. Qual é a proteção que nós encontramos nestes muros, representando por esses muros? Princípios, valores e verdade. Por que provavelmente existem áreas na minha ou na sua vida que estão em ruínas, Henrique? Por que existem áreas da nossa vida que elas estão em caos? Porque é muito provável que os muros dessas áreas, eles caíram. O princípio foi quebrado, o valor foi desvalorizado, a verdade não foi aplicada. Quem está me entendendo, diga amém. Se eu for trabalhar com alguém que tem um problema financeiro, se eu pedir para levantar a mão, quem está com um problema financeiro, eu digo para vocês que no mínimo, metade de quem está aqui vai levantar a mão, infelizmente. Se eu pegar uma dessas pessoas, colocar em cima desse altar aqui, Felipe, e eu começar a fazer uma entrevista, que no meu processo de trabalho eu chamo de coaching de finanças. Vou fazer um mentoreamento sobre finanças com ele, com toda a plateia assistindo. Então eu vou perguntar: como é que estão as suas finanças? E ele vai dizer: está ruim. O que mais te incomoda? As dívidas, os juros, as cobranças. E a gente vai começar a fazer um diagnóstico, e a gente vai descobrir que às vezes está pior do que imagina. Você pergunta para o cara: quanto você deve? Fala uns 100 mil. Quando você vai descobrir, está 200. Quando você deve 10, você vai descobrir que tem 15 de dívida. É verdade ou não é? Nunca é menos, é mais. Essa é a experiência que eu tenho. Se você começar a avaliar junto comigo aqui, nessa pergunta, nessa pesquisa, nesse questionário que eu faço, que eu chamo de entrevista, nas primeiras palavras, nas primeiras direções que a pessoa começar a me dar da condição financeira dela, o que eu vou descobrir? Que é muito provável que a área financeira dela está em ruínas. Por quê? Porque ela quebrou princípios nesta área. Quebrou princípios. Gastou dinheiro dissolutamente com coisa que não devia. É um mau administrador. Entrou em negócios errados e ilícitos. Comprou e não pagou. É uma pessoa que pega as coisas dos outros emprestado e não devolve. São princípios na vida financeira que foram quebrados. Quando você quebra um princípio em alguma área da sua vida, o muro está começando a ruir. Se eu pego um relacionamento matrimonial, por exemplo, que está em crise, eu colocar uma pessoa da mesma forma e começar a fazer uma entrevista com ela, a gente vai descobrir que além de princípios no casamento, marido que não ama a esposa que não respeita o marido, casal que não tem transparência, celular com senha, 37 senha, criptografia, tem que colocar o olho para poder fazer a íris, reconhecimento facial, corrente, baú, digital. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Aí tem um Satanás preso nesse celular, só pode ser. E tem uns que você abre e você descobre mesmo que no WhatsApp está cheinho de demônio. Uns demônios sem roupa. Uns negócios esquisitos. Os algoritmos entregam tudo, não é? O algoritmo entrega tudo. Um dia o Edson vai dar um treinamento para nós aqui sobre essa... Vamos marcar, Ed? Vamos fazer aqui no Instituto um treinamento sobre esse negócio de algoritmos e internet, você vai descobrir. Os negócios é mais macabro e sinistro que você imagina. Mas vamos voltar aqui. Além dos princípios quebrados num casamento em ruínas, o que você vai descobrir? Valores que não são respeitados. Valores morais. A Bíblia diz que aquela mulher da dracma perdida, ela tinha 10 moedas e perde uma, essa moeda tinha muito valor. E ela perdeu onde? Dentro da sua casa. Muitas das famílias que estão passando por crise hoje, Cláudio, é porque os valores da família foram comprometidos. Valores morais.
Os valores de integridade na família. Pai que assiste coisas que não deve assistir na frente dos filhos, está comprometendo os filhos. Mãe que larga os filhos para ser criado por outra pessoa, pela escola, pela avó, pela babá. São valores. Esses dias eu vi uma postagem numa rede social, e o povo assim enaltecendo, olha que lindo o amor dessa criança pela babá. E o menino, ele pede para a mãe de presente de aniversário de 8 ou 9 anos, se eu não me engano, o presente que ele queria é que a babá dele, que tinha ido embora para o Nordeste, viesse visitar ele. Vocês viram esse vídeo? E aí quando trazem a babá, quando estão cantando parabéns, entra a babá, esse menino, ele entra em desespero, ele começa a chorar e soluçar, e ele agarra a babá, e ele abraça a babá, e o pai bonitão estava onde, o miserável? Filmando para colocar na rede social, achando, nossa, que amor pela babá. Você tem que entender o problema ele não era o amor pela babá, muito maravilhoso a babá ter construído isso, mas sabe por que ele estava desesperado em ver a babá? Porque era o único afeto que ele tinha na vida. Quando ela foi embora, ele perdeu. Valores. Quem educa seus filhos? Quando os valores são desrespeitados, o muro cai. Quem está me entendendo, diga amém. Os muros têm a ver com o que também? Tem a ver com verdades. As verdades que estão sendo negociadas. As verdades bíblicas que não são respeitadas, trocadas por mentira. Toda forma de amor é válida. São verdades, são mentiras que estão tentando ser colocadas, né, de fato ser entranhadas em nós como uma mentira, e a gente tem aceitado. Sabe por que Jerusalém ela foi levada cativo? Sabe por que o povo de Jerusalém foi levado cativo? Porque eles destruíram os muros antes de Nabucodonosor chegar. Os muros já estavam no chão, fazia 490 anos que Deus estava falando. Eles desrespeitaram isso e os muros fenderam. Quando a Bíblia fala de portas, está falando de relacionamentos. Então muros fala de proteção. Quando não se tem muros, valores, princípios e verdades, você está desprotegido. E portas fala de relacionamentos. Quando falamos de relacionamentos, tem duas coisas que nós precisamos levar em consideração. Número 1, quais são as pessoas, Lorena, que nós deveríamos estar nos relacionando e não estamos? E quais são as pessoas que estão nos influenciando que não deveríamos deixar influenciar? Então muitas portas estão queimadas, porque nós não estamos ouvindo quem deveríamos ouvir. E muitas portas estão caídas, porque nós estamos deixando nos influenciar quem não deveria nos influenciar. Pastor, como é que eu vou descobrir se uma pessoa ela é uma boa amizade para mim ou não? Primeira coisa, essa pessoa te aproxima ou te afasta de Deus? O salmista diz no primeiro salmo: bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, feliz é aquele que não anda com os pecadores, abençoado, bem-aventurado é aquele que não assenta na roda dos Se você está deixando a sua vida ser influenciada, Sebastião, por gente que está no pecado, por gente que é murmurador, por gente que é ímpia, suas portas estão no chão. E se você tem rejeitado ouvir quem te confronta muitas vezes, você encontra o Márcio, e o Márcio às vezes ele te traz um confronto com amor, e você fala assim: o Márcio é muito chato, agora ficou crente, agora fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Isso é lavagem cerebral. Pastor da tua igreja está fazendo essa lavagem cerebral. Essa Vanessa está fazendo lavagem cerebral. Não pode conversar com ela que é lavagem cerebral. Gente, nós estamos querendo levar você para viver o princípio. Amém, queridos? Nós fazemos escolhas. Se você está escolhendo, preste atenção nisso, se você está escolhendo falar, se relacionar, ser influenciado por pessoas que não deveriam te influenciar, as portas estão no chão. Se os muros caíram e as portas caíram, o que acontece? Você está desprotegido. Obrigado, pastor. Então o primeiro passo, quando eu vou me comprometer, me dispor em viver um processo de restauração, seja qual for a área da minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer, Marilza, é levantar os muros que estão caídos e colocar as portas no lugar. A primeira coisa eu tenho que fazer isso. Então quando Neemias ele se posiciona para orar e interceder pelo povo de Israel, lá no capítulo 1, e nós falamos sobre isso semana passada, não vamos voltar aqui,
A Bíblia diz que ele, buscando em Deus, ele diz: orei, chorei e jejuei por muitos dias. Naqueles muitos dias, André, Deus começa a ministrar o coração dele. E a ministração que Deus traz para ele é que ele deveria voltar. Ele deveria ir para Jerusalém. E o propósito dele, Herbert, era apenas um: restaurar os muros e as portas daquela cidade, sem antes fazer qualquer coisa. Preste atenção que antes de Neemias, outros homens, outras pessoas já tinham voltado. Zorobabel já tinha voltado antes dele. Ele já tinha lançado os alicerces do templo, que também tinha sido destruído, mas ele não tinha conseguido levantar o templo ainda. Por quê? Porque não tem como você querer construir algo dentro sem primeiro construir o que protege o que vai ficar ali. O templo começou a ser reconstruído, se eu não me engano ele ficou 60 anos, pastora Keila, em ruínas. Eles lançaram apenas os alicerces. Por isso que nós encontramos o livro de Ageu, Deus levantando o profeta para dizer assim: ei, por que vocês fazem isso? Ele diz: vocês comem e não se fartam, bebem e não matam a sua sede, se vestem e não se aquecem, e o que pega o salário põe num bolso furado. Quem lembra da passagem? Ele diz: por que fazem isso? Por que está acontecendo isso? Ele diz: porque vocês moram em casas confortáveis, enquanto a minha casa está em ruínas. Ele diz: subam o monte, busquem madeiras e construam a minha casa. Por que aquela casa, o templo do Senhor, ainda estava em ruínas? Porque não tinha muro para proteger. Uma casa que não tem muro, uma casa que não tem porta, qualquer um pode entrar. Então o primeiro passo para um processo de restauração, se você quer arrumar seu casamento, se você quer arrumar seu ministério, se você quer arrumar sua vida financeira, o primeiro passo, você tem que avaliar quais foram os princípios e os valores que foram quebrados ali. A Bíblia diz que quando Neemias ele chegou no capítulo 3, semana passada a gente vai falar mais sobre isso. Quando ele chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele levantou à noite, pegou o seu cavalo e ele foi fazer uma avaliação criteriosa. Por isso que a Vanessa falou avaliar, alguns falaram avaliar. Ele foi fazer uma avaliação do que tinha sido comprometido, onde estavam os buracos no muro, onde as portas estavam queimadas. Porque antes de fazer a obra, ele tem que fazer essa avaliação, ele tem que compreender. Mas o que me chama a atenção é que antes mesmo dele ir para a casa, ele já sabia que ele tinha que começar pelos muros. Se você quer restaurar seu casamento, começa avaliando quais são os valores do casamento que estão em ruínas. Se você quer restaurar seu casamento, começa avaliando quais são as pessoas que influenciaram o seu casamento para chegar nesse ponto. Quem são os amigos do marido? Quem são as amigas da esposa? Quem são as pessoas que eles estão ouvindo nas redes sociais? Quem que eles estão seguindo? Quem que hoje está trazendo direção para eles? Você quer restaurar a vida do filho que está se perdendo? Avalia quais são os princípios que ele tem. De nada adianta você dizer para ele que os princípios bíblicos vão salvá-lo, se os princípios dele são princípios do marxismo. De nada adianta você falar para ele que os princípios bíblicos vão salvá-lo, se os princípios dele são os princípios da imoralidade, do LGBT. Se os valores dele estão comprometidos, então você tem que avaliar como é que estão os princípios da minha casa. Como é que estão os princípios na minha vida financeira? Esse negócio, meu irmão, que orou, ganhei um negócio que era roubado, orei e está novo. Isso é um negócio do diabo, meu irmão. Você ganhou, sabe o que é roubado? Devolve para quem te deu, joga fora. São valores que estão comprometidos. Não, eu peguei esse dinheiro do caixa da empresa porque meu patrão tinha que me pagar mais, ele não me paga, aquele muquirano, então faz parte do meu salário. Faz parte do teu salário que está no teu olerite. Se você pegou sem ele saber, não faz parte do seu salário, chama-se roubo. Você pode até dar o dízimo, não vai mudar nada disso. É aquele que nós lemos lá em Malaquias lá. É animal cego, oferta defeituosa. Traz oferta que não te custa. Aí é fácil. Pastor, eu quero arrumar a minha vida. Então você quer arrumar a sua vida? Faz essa avaliação. Onde estão as ruínas? E aí sim você vai começar a viver esse processo. Esqueça aquela conversa simplesmente de você olhar o verso 25 de Joel dizendo que Deus vai restituir. Preste atenção, antes de Joel 2,25 tem Joel 2,11. Abra lá para mim, por favor. Nós gostamos de Joel 2,25. Eis que restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor.
Mas antes de Deus dizer, Davi, eis que restituirei os anos que foram consumidos, Hernani, Deus diz assim, no verso 11 do capítulo 2, Ele declara exatamente isso. Então o Senhor levanta a sua voz frente do seu exército. Como é grande o seu exército, diz ele, como são poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível quem poderá suportá-lo. Então o verso 12, ele diz assim, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o vosso coração. Ele diz, voltem-se em pranto, em lamento, em jejum. Ele diz, voltem-se em arrependimento. O que é arrepender? Arrepender não é você chorar pelo pecado, arrepender é você abandonar o pecado. Arrepender não é você ficar triste pelo erro que você cometeu. Arrepender não é você ficar triste porque você acessou o que não deveria acessar. Arrepender não é você ficar triste porque você traiu o seu cônjuge, porque você mentiu para o seu cliente. Arrependimento é quando o seu coração fica contrito ao nível de você dizer, nunca mais eu vou fazer. Isso é arrependimento. Quem está me entendendo, diga amém. É você fazer o caminho, ele diz, convertam, faz o caminho de volta. Quando você faz o processo da conversão, o que você está fazendo? Você está indo buscar o valor que você perdeu, o princípio que você perdeu. Você está indo buscar a verdade que você perdeu. Aí, Eloir, nós estamos trazendo o quê? O processo da restauração. O problema, Edneia, é que tem muita gente que quer viver o processo da restauração só debaixo da oração. Porque é mais fácil, Ellen. Faz uma oração aí, pastor, vamos fazer uma campanha de restituição. 7 semanas com um corredor forte. A gente até se emociona, chora. Mas se você não arrumar o princípio, não colocar o muro no lugar, o negócio vai continuar fendido. Quem está me entendendo, diga amém. Vai continuar fendido. Então entenda uma coisa, se você quer viver a restauração na área da sua vida, você precisa de 2 coisas. Depois de você avaliar o que de fato está acontecendo, onde são os valores que você perdeu, quais são, na verdade, os valores que você perdeu, quais são os princípios que você perdeu, aí sim nós vamos ter o processo da atitude. Eu vou fazer. Eu sei onde eu perdi os valores. Então eu vou mudar. Eu vou arrumar. Então esquece esse negócio de vamos fazer uma oração para Deus restituir. Não, você tem que converter e arrumar. A oração é poderosa, sim ou não, gente? Mas tem que ter atitude. Pastor, eu quero viver o processo. Você quer viver o processo? Então você precisa ter atitude, ter vontade. Não ficar esperando pelos outros. Tem muita coisa que a gente já está conduzindo e dirigindo você aqui, sim ou não? Muita coisa já está aprendendo. Não fica só ouvindo. Pastor, mas a Vanessa não chamou meu processo ainda. Pastor, eu estou esperando a agenda do Cláudio, não deu certo. Pastor, eu pedi para conversar com o senhor ainda não me falou qual dia. Pastor, a Nelise ainda não disse para mim o que é para fazer. Pastor, ainda não sei exatamente. Mas só o que está sendo ministrado aqui do altar já está te dando direção para você começar a fazer, sim ou não? Neemias, quando ele ouviu Deus falou para ele, vai, ele foi. Ele se apresentou diante do rei e o rosto dele mostrava que ele estava desconfortável com alguma coisa, Lise. E quando o rei perguntou para ele, o que você tem? Você está abatido, está triste? Ele falou, como não estaria? Se a terra dos meus pais, lá onde meus pais estão, os nossos antepassados estão enterrados, ela está em ruínas, o muro está no chão. Ele falou, o que você quer fazer? Ele não falou assim, pois é, eu estou pensando. Ele falou, eu quero voltar lá e restaurar os muros. Ele falou, eu quero ter a atitude de fazer alguma coisa. Ele não falou falando, pois é, eu estou esperando o povo que mora lá levantar os muros, eu estou esperando Zorobabel fazer alguma coisa, eu estou esperando o conselho aqui dos sacerdotes. Ele não falou nada, ele nem era de família sacerdotal. Ele não era de família real. Ele não tinha o sangue dos príncipes das 12 tribos. Mas ele falou, eu vou ser o cara que vai fazer. Você quer viver um processo de restauração na sua vida? Você tem que ser o cara que vai fazer. Não importa se a Vanessa não te chamou, se o Cláudio não te atendeu, se a pastora Nelise não conseguiu te aconselhar. O que você já tem? Eu sei que esse é o princípio, então começa a arrumar. É falta de direção da esposa, é falta de direção para o esposo. Começa a arrumar. É falta de atenção com os filhos, começa a arrumar. Uma coisa você não pode reclamar aqui nessa igreja, meu irmão, aqui graças a Deus você tem instrução. Você pode reclamar de falta de palavra de triunfo, isso você pode reclamar. Até queria pregar mais sobre isso. Você pode reclamar que o pastor não tem falado muito, que Deus vai te abençoar, te dar vitória, que Ele vai levantar você, que você vai ser o maiorzão. Aqui você vai reclamar disso mesmo, eu peço para Deus até. Semana passada, para chegar na mensagem da cura da alma, eu comecei 3 esboços. 3.
Teve um que eu quase terminei a mensagem. E eu fui. Chegou no final, Deus falou, não é essa. Eu falei, mas já está pronto. Ele falou, não é essa. Eu falei, mas é que eu quero. Ele falou, o povo é meu ou é teu? Eu falei, tá bom, vamos começar outra. E fui para outra, e nada, até que chegou na palavra, Deus falou, é essa. Eu falei, mas cura da alma, eu falo tanto sobre isso. Eu falei, nem eu aguento mais me ouvir falando disso. Deus falou, é isso aí. Gente, o que eu recebi de mensagem falando depois, pastor, que palavra ministrou meu coração. Pastor, eu precisava ouvir disso. Pastor, meu marido precisava ouvir isso. Pastor, isso curou a minha vida. Começou um processo de cura. É Ele, amém, queridos? Às vezes eu começo aquelas palavras assim, Deus vai te levantar, vai fazer, Ele vai te honrar, vai colocar seu honrar. Deus fala, parou, não é tempo ainda. Então vamos para outra. Deixa papai falar, amém, queridos? Porque o tempo que Deus está conosco hoje, qual é o tempo? É um tempo de restauração, não é ainda o tempo de triunfo. É o tempo de arrumar. Por que Deus está arrumando? Porque, pastor Dodô, se Deus colocar o peso da glória dEle, da prosperidade dEle, o peso da unção dEle, o peso da riqueza que Ele tem para você no alicerce que você tem, Ele quebra o alicerce. É a mesma coisa que você colocar um prédio de 10 andares em cima deste alicerce. O que vai acontecer? Vai ruir tudo. Perde tudo ou não perde? Não está preparado. Para colocar 10 em cima, tem que colocar mais alicerce. Então hoje Deus está colocando alicerce. E este é um tempo, Wagner, de restauração. Deixa Ele arrumar seus valores. Deixa Ele mexer com as verdades que estão escondidas. Você viu a oração? Você notou que agora todo culto eu estou começando, antes de pregar, orando um salmo? Já notou isso ou não? Deus falou para mim, apresenta para esse povo quem eu sou. O que acontece? A gente não conhece Deus, a gente só quer olhar para a mão dEle. Você quer conhecer Deus, quem é de fato? Começa a ler salmos todos os dias. Medita em salmos todos os dias. Eu não sei, mas eu vou ficar muito tempo orando o salmo todo culto aqui. Todo culto nós vamos orar, até todo mundo conhecer Deus de verdade. Às vezes você pega uns devocional que a pessoa te manda. Quem é Deus? Caráter de Deus. O cara coloca um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem gente que Deus só é misericordioso. Só misericórdia, mais nada. Ele não acha mais nada. Porque ele só conhece um Deus de misericórdia. Não conhece o outro Deus. Glória a Deus que ele já conhece o de misericórdia. Mas Deus é muito mais do que isso, amém, queridos? Pastor, eu quero conhecer Deus. Pega salmo, todo dia você lê um salmo e coloca o caráter principal de Deus dentro daquele texto. Ou dos que você encontra ali. Aí você vai conhecer esse Deus poderoso e maravilhoso. E quando nós começamos a conhecer Deus, nós começamos a deixar de terceirizar a responsabilidade pelas nossas ações. De esperar por A, por B. Não, quando minha esposa for, quando meu marido for, quando meu filho fizer, quando meu pai fizer. Não, eu faço. Eu vou. A Bíblia diz que Neemias, ele teve atitude. Lá em Neemias capítulo 2, verso 2, diz assim, então disse o rei, verso 4, então o rei me disse, o que pedes-me agora? Então orei a Deus. Passou um WhatsApp rapidinho para o céu. O rei falou para ele, o que você quer? Ele falou, aquela oração, jogo rápido, sabe? Deus tem a oportunidade, o que pedir agora? Verso 5, então eu disse ao rei, se é do agrado do rei, se é o teu servo aceito em tua presença, peço que me envie ajudar. O que é ajudar? Judá é o lugar da ruína. Judá é o lugar que os muros estavam caídos. É verdade ou não é? Ele falou assim, Michele, se é do teu agrado, quando está falando do rei, não é pedir uma autorização para Deus. Quando está falando de rei, não está falando de pedir uma autorização para uma pessoa. Quando nós lemos essa passagem, quando ele fala sobre rei, ele está falando sobre a nossa decisão, a nossa supremacia, quem nós somos. Quando fala de rei, ele está falando da nossa soberania. Você não faz nada que você não queira. Para alguns homens eu não posso dizer isso. Às vezes ele só faz o que a mulher quer, né? Ninguém ri nessa hora. Até porque, meu irmão, por que você não riu? Ele falou, porque a mulher não mandou. Vamos voltar aqui. Soberania.
Então quando ele fala que ele pediu ao rei, na verdade ele está escolhendo você está escolhendo dentro da sua soberania, em ir para onde? Para o lugar que é a área afetada. Preste atenção que ele não falou que ele iria para Samaria, ele não falou que ele iria para Gileade, que faziam parte do território de Israel. Ele falou, eu vou para Judá. Porque existe uma área específica. Aqui nós encontramos um outro ponto, e eu preciso encerrar, Jesus, eu tenho 2 minutos. Deixa eu encerrar aqui. Nós precisamos entender uma coisa quando se fala deste processo de ir à área certa. Existem situações, Elisiane, agora eu vou precisar de mais 2. Agora o pastor Dodô já pegou já no colo, já para não vir, né? O Jefinho, os caras ficam tudo com as crianças no colo agora. Davi, tem que arrumar um bebê aí, viu? Qual que é o grande erro que nós cometemos quando se fala de viver o processo de restauração? Ele diz assim, rei, soberania, eu quero ir para o lugar onde está em ruínas. Então, Tere, o que ele está dizendo? Eu sei exatamente qual é a área da minha vida que foi afetada. Então não adianta eu querer trazer restauração para a vida financeira, se o problema está no casamento. É óbvio que eu tenho que entender uma coisa, chega mais perto um pouquinho aqui, só por gentileza. É óbvio que eu preciso entender uma coisa, a ruína pode estar aqui. E aqui o negócio está tão ruína, está tão ruim, está tão arruinado, que o que está arruinado aqui, ele começa a afetar aqui. Então vamos imaginar, aqui é a minha área financeira. Então entenda uma coisa, existem situações, vamos imaginar que o problema é na vida financeira. A área está na vida financeira, que está afetada. Ajudar da tua vida é a vida financeira. E o negócio aqui está tão comprometedor, vamos imaginar, começou a fazer coisa errada. Negócio furado. Começou a comprar coisa errada, ilícita. Negócio injusto, o negócio foi bagunçando. E a esposa no casamento, aqui representa casamento, está falando, olha, eu já te falei, esse amigo não presta, esse negócio já falei que eu não quero aqui dentro de casa. Mas o cara continua fazendo. Então aqui entrou em ruínas, por quê? Porque ele quebrou o princípio e desvalorizou os valores. Quem está me entendendo, diga amém. O negócio, Guilherme, começa a ficar tão agressivo aqui que automaticamente vai afetar aqui. A esposa no casamento que está tão indignada com os negócios errados aqui, ela começa a ter problema com ele, começa a brigar, discutir, começa a dormir com 2 calças jeans. Estão entendendo? E o negócio começa a ficar ruim. Aí o que o cara faz? O problema está aqui, mas ele procura ajuda onde? Aqui. Pastor, ajuda meu casamento, pastor. Ajuda, pastor, essa mulher está endemoniada, Satanás está solto lá em casa, porque não vai, porque não sei o quê. Mas entenda uma coisa, se o conselheiro, se a pessoa que vai conduzir o processo, ele não tiver o discernimento do Espírito Santo sobre qual é de fato ajudar, ele vai para Samaria. Eu pergunto, resolveria alguma coisa Neemias ter ido para Samaria levantar os muros da cidade? Resolveria alguma coisa ele colocar os portões em Gileade no lugar? Porque o que estava afetado era Judá. Então eu tenho que ter o discernimento, não apenas que eu tenho áreas em ruína, mas principalmente entender qual que é a principal área. Qual que é o teu problema real? O meu problema é os filhos. Será que é os filhos ou é o casamento que não tem mais respeito, que está deixando os filhos rebeldes? Qual que é a principal área que mais está comprometendo a sua vida? É as finanças ou é o teu problema emocional, que você está tão descompensado que você não para de gastar? Qual que é a verdadeira área? Então, temos que entender a área afetada e a área causadora. É claro que quando a gente vai trazer restauração, preste atenção, eu vou começar por essa e em algum momento eu vou chegar a essa. Quem está me entendendo, diga amém. Só que muitas das situações, Claudinha, que quando eu começar a restaurar as finanças, essa daqui começa a arrumar. Por isso que eu tenho que ter discernimento até na área que eu vou. Obrigado, gente, obrigado. Fica de pé, igreja. Nós não vamos começar a resolver os processos de restauração hoje. Mas eu gostaria muito de pedir para você hoje fazer uma avaliação. Principalmente, quais são as áreas, ou qual é a principal área que está destruída na sua vida? Está em ruínas. Qual é a área geradora de crise? Depois que você começar a entender, aí, Emercinho, nós vamos partir para a segunda fase. Quais são os valores, os princípios que foram quebrados nesta área? Quando o rei chamou Neemias,
Ele disse: me manda para ajudar. Ele sabia exatamente por onde começar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça.